Ei, gente, será que tá proibido falar de maternar por aqui? Tô aqui insistindo mais uma vez, querendo demais bater esse papo com a Nayara. Acho que é muito legal quando a gente faz assim, né? Essa interação e tal. E vou esperar ela chegar por aqui pra gente ver se ela consegue entrar. Esses papos de toda quinta-feira estão acontecendo pra gente falar sobre tabus. Vai, Nay, pede pra entrar, vamos ver se vai dar certo agora. Por quê? Porque as mulheres precisam se reconhecer em outras mulheres para não achar que elas estão por aí sozinhas, né? E esses papos têm sido muito enriquecedores, têm trazido muita coisa especial para mim. E eu tô trazendo sempre uma pessoa diferente. Hoje, quem tá aqui prontíssima para participar com a gente, que a gente tá aqui insistindo, querendo demais fazer esse bate-papo. Uhul! É a Nayara, gente. Essa maravilhosa é mulher, também é mãe. Epa, agora eu tô tentando aqui encaixar a câmera no suporte, vai dar certo. Nayara é mulher, mãe, psicóloga e ela é especialista em análise corporal. Já esteve aqui pra gente fazer um bate-papo. E olha que legal. Nayara se reconheceu num lugar completamente diferente, que é de um. Ela teve aqui assistindo a live que a gente fez com a Juliana Afonso, que falou sobre algumas coisas importantes de maternar. E ela se reconheceu e falou: tá, Thaís, tem essa mãe solo, mas também tem uma mãe que é solteira e que quer sair e que quer aproveitar a vida. A Nayara é mãe do Juan, né? Agora ele é um pré-adolescente. E quem tá lá no perfil dela tá vendo essa semana inteira, ela tá falando sobre essas coisas do maternar, né, Nay? Manda Tô seu falando da boa minha noite para experiência. todo mundo. Fala um pouco sobre essa sua experiência, como é que tem sido essa semana. Ah, se você ainda não me conhece, eu sou a Thaís Lira. Eu sou terapeuta integrativa. Eu trabalho com constelação familiar e com Teta Healing. E eu ajudo mais mulheres a se reconhecerem, a se olharem com amor. E é uma experiência que vale a pena viver. Todo mundo muito bem-vindo por aqui. Já aproveita que você está aqui, manda essa live para alguém que é mãe, que é solteira ou para alguém que pode ficar mais rico escutando sobre esse assunto. Porque eu acho que já tem tanto julgamento para a mãe, né, Nayara? Que É o que a muito. gente puder dar de suporte já ajuda demais. Boa noite, Nay. Muito bem-vinda. Tô feliz demais que deu certo. Não é, mulher, eu tava aqui triste. Nós tentamos o quê? Várias vezes, gente. E aí o Instagram resolveu bugar. Aí eu peguei, desinstalei o Instagram, instalei de novo. E agora deu certo! Sempre assim. Uhul! Então, mulher, essa semana eu resolvi falar da minha experiência, né? Até pra gente encurtar o nosso papo aqui. Lá tá mais detalhadinho. Mas, ai, tem sido uma delícia, porque o que eu recebi de mensagens, as mães solteiras que acabaram se colocando nesse lugar, né? Tem mães que já passaram, teve mães que já estavam passando por aquilo que eu passei há 10 anos atrás. E foi muito bom, tá sendo muito bom, né? Tá sendo muito bom compartilhar e saber que eu posso ajudar. Tem até uma mamãe que ela tá grávida, e aí o pai, né, o parceiro lá, transou e foi embora e não quis assumir o filho. E aí a gente ficou de conversar também, bater esse papo, para eu contar mais um pouquinho, né, da minha experiência para ela e a gente trocar essa ideia, porque eu tô aqui para isso, né? Passei para ir por isso, eu sempre digo, eu passei por isso, não foi por acaso. Não Eu foi. acredito. E é importante demais a gente falar sobre esses assuntos, né, Nayara? Porque tem muita gente que acha que tá sozinha. E quando a gente conta a nossa história, é a mesma É. coisa de estender a mão e falar: ei, você não tá sozinha nessa, não. Eu também passei por isso. E eu tô aqui, ó, firme, forte, maravilhosa, né, Nay? É verdade, É verdade. por isso que eu acho que esses papos de quinta-feira estão sendo tão interessantes. A Nai se reconheceu na live que eu fiz com a Ju, né? E a Ju fala sobre uma experiência do maternar que não é instantânea, que não é doce, que não é tão amável. E a Ju escreve divinamente bem, é maravilhosa. E aí a gente já conversou sobre finanças, a gente já conversou sobre relação abusiva. Vez ou outra cai aqui o assunto da relação abusiva novamente. E hoje a gente quer dar um foco para essa mulher que é mãe
porque ela não deixou de ser mulher por ser mãe, né? E isso é uma coisa que se confunde muito. E Muito. ela também é solteira. No seu caso, Nai, você já ficou grávida e ficou solteira. Eu passei lá É, pelos seus stories, mas vamos dar uma contextualizada pro pessoal? vamos, vamos. Então, há 12 anos atrás, que Juan já vai fazer 12 anos, mulher. Há 12 anos atrás, eu estava passando pela seguinte situação, gente. Eu estava com 18 anos, quase indo para os meus 19 anos. Eu estava entrando na faculdade de psicologia, então eu estava no segundo período de psicologia, toda animada, toda aquela animação de um adolescente, né? Entrei na Cheia faculdade, de sonhos, de coisas maravilhosas. cheia, repleta. E eu tava namorando com um rapaz, ia fazer 4 meses ainda, né? Mas eu tava namorando com ele e engravidei. Engravidei assim que a gente acabou um mês antes. E um mês certinho eu fiz o teste e eu tava grávida, né? Eu já ia fazer 5 meses de gestação, eu não sabia. Eu sabia que meu corpo não apresentou nada. Eu continuei menstruando, tudo, tudo. A única coisa que mudou foi o meu sono. Mas adolescente, dorme demais, é muito preguiçosa. Não tinha como perceber. Talvez não se reconhecesse tanto, ainda não soubesse tanto sobre o seu corpo. Porque a gente vai crescendo, né? Vai amadurecendo, ganhando mais experiência, Isso, né? isso é. Tem isso, né? Minha barriga não cresceu, minha barriga só veio crescer porque a mente é linda, né? Minha barriga só É cresceu quando eu poderosa, disse né? grávida. Aí a barriga pulou de 5 meses. Mas eu não tinha barriga. E assim, enfim, descobri que eu tava grávida. Não, o pai não voltou, né? O pai de Juan, né? Ele falou pra mim que não iria voltar e a gente ia criar separado mesmo. Passou pela minha cabeça não ter o meu filho, não ter, eu queria tirar. No desespero, eu só consegui pensar na minha faculdade, que eu estava iniciando, eu não queria de jeito nenhum. E aí vem uma amiga minha e ela segurou na minha mão, né? Porque foi ela que foi buscar o exame comigo. Pra mim, na verdade, ela foi buscar o exame pra mim, eu não fui. E ela falou por telefone que eu tava grávida. E aí eu fui me encontrando com ela e eu falei, eu vou tirar, não quero, vou tomar um remédio, já tava assim, pronta. E ela, Nayara, olha, tem meninas que são assim, mais pobres, que não tem possibilidade nenhuma e tem filho, e você vai ter. Vamos conversar com o pai de Juan, vamos conversar. Conversei e decidimos que iríamos ter, né? A partir daí, a gente não se falou mais, né? Eu passei o restante da minha gestação sem a gente se falar. E começou a minha saga da mãe solteira, mulher, Grávida, solteira já, né? que Nai, tava isso me lembra muito de uma história. Vou contar essa história e vou te fazer outra pergunta, tá? Quando a minha comadre engravidou, uma das minhas comadres, ela recebeu o exame e aí o dela era numérico, né? Aí tinha um monte de número assim. Taranana. Aí ela falou: ai, que bom que eu não tô grávida. Eu falei: você tá grávida, você tá muito grávida. Não precisa nem imaginar que você não esteja grávida, porque você tá. E aí ela não acreditou em mim, mas um tempo depois aí ela foi na médica, a médica explicou aqueles númerozinhos pra ela, que ela tava grávida realmente. Então eu acho que é um impacto muito grande. E eu fico imaginando, tá, o que passa pela cabeça dessa mulher de uma forma geral, de que acabaram os meus sonhos. Porque eu tenho 37 anos e eu fico pensando numa gravidez adolescente na minha idade. sou eu, ainda tenho medo de gravidez na adolescência. Pronto, pronto. Porque, né, o que vale é a nossa energia, a nossa vitalidade. Passou isso pela cabeça, né, Nai? Acabaram os meus sonhos, acabou. Como foi isso pra você? Eu só conseguia, Thaís, falar assim: eu não vou mais estudar. Porque eu só lembro que eu falava isso. Eu não vou mais estudar, eu não vou mais estudar. Acabou. Eu só falava isso. E aí, quando eu fui contar a notícia, né, pro pai de Juan, a mãe dele
tava no quarto e ela ouviu. E quando ela ouviu, ela saiu e falou: Eu vou ficar com a criança para você estudar. Na hora, assim. Ei, minha mãe tava por aqui. Mãe, você ainda tá por aí? E imagina, quando a minha mãe engravidou de mim, ela também tinha 18 anos, mais ou menos. E a minha madrinha, que também tava por aqui, tá por aí, madrinha, manda um oi. Mãe, manda um oi. A minha madrinha me levava pra minha mãe dar mamar, porque minha mãe era uma adolescente, ainda tava no ensino médio. E pensa no tanto de amor. É claro, eu sou a tá mais velha, né? Mais querida, mais linda. Hum. Mas pensa no tanto de amor que eu recebi. Porque eu era a queridinha da rua, era muito querida, muito amada e tudo. Mas eu fico imaginando muitas vezes a quantidade de sonhos que a minha mãe precisou abrir mão para que eu estivesse aqui hoje, né? 37 anos depois. E eu olhava para isso com muito peso. E eu precisei de terapia para olhar para isso e falar, cara, como a minha mãe foi incrível, né? Como a minha mãe foi sensacional, maravilhosa, de ter tido essa coragem, né? E eu me emociono de verdade, porque tem muitas mães que abrem mão de uma série de coisas para ter os seus filhos, mas isso não quer dizer que o maternal precise ser tão pesado para todo mundo, né, Nai? Fala um Não. pouquinho da sua experiência, por favor. Juan nasceu também assim, sabe? Juan foi o primeiro neto, o primeiro sobrinho dos dois lados. Então ele foi o primeiro tudo. E aí, isso foi assim, uma coisa muito positiva, né? Porque aí começou, depois do susto, veio a expectativa, todo mundo começou a abraçar a ideia, a notícia, né? A ideia não, a notícia. Mas meu filho nasceu nesse amor, né? A única coisa que aconteceu é que o pai dele estava distante. Eu digo que o pai dele demorou para maturar a Para ideia. entender que era pai, né? Ele demorou muito. E aí, quando a gente engravida, né, a gente já vai gestando também a ideia, né? Não é só a criança, a gente vai gestando a ideia, tô esperando como é que vai ser. O E aí a corpo gente vai muda, né? Vai se adaptando a essas mudanças também. tudo. E aí eu aceitei muito rápido que eu ia ser mãe. Muito rápido, sabe assim? Eu não parecia, inclusive o pai dele falava para algumas amigas minhas que nem parecia assim, sabe? Que eu tinha tido aquele susto, porque eu tava muito bem. Eu não lembro assim, eu tava bem, mas assim, eu tinha meus momentos de choro. Eu chorava porque eu ainda tinha um sonho na minha mente de ser mãe e casar, né? E Aquela família de aí, margarina tradicional brasileira isso, perfeita, né? Que, isso. que a gente entende também, né, Nayara, que tem muitas pessoas frustradas porque elas nascem numa família onde não existe amor, onde existe uma convivência por obrigação. E isso também é muito pesado. Gente, não sou contra a família, por favor. Mas eu sou a favor de que a gente se priorize, de que a gente entenda o que é amor. Porque muitas vezes a mãe abre mão de tantos sonhos e de tantas coisas. E não precisa abrir mão da felicidade. Você concorda comigo, Nay? Total, total. E aí eu não abri mão dessa minha felicidade, né? Que é aí onde eu conto a minha história, né? Onde eu comecei a perceber que eu não queria ser só mãe. Tinha uma Nayara dentro de mim que queria ser psicóloga ainda, que ainda queria viver tudo, ainda queria casar, ainda queria ter a minha vida, morar sozinha, porque na época eu ainda estava morando com a minha mãe. E então eu comecei a despertar, opa, eu não quero ser só mãe, quero ser outra coisa, e eu comecei a ir para a faculdade. E aí meu pai chegou para mim e falou: "Ah, você quer parar a faculdade? Você quer parar, dar uma pausa até passar um pouco isso, depois você volta". Eu falei: "Não, eu vou". Você se E sentiu aí, acolhida pelos seus amigos da faculdade, Nay? muito. Foi o meu melhor momento. Meu Que melhor momento. lindo. Porque assim, engraçado que quando eu engravidei, uma amiga minha também engravidou. Da mesma turma, só que ela é um mês de diferença, né? Os nossos filhos foram um mês de diferença. Então, tudo era em torno da gente, né?
como eu falei lá na publicação, foi o meu cano de escape a faculdade. Que a faculdade era que me fazia sorrir, que me fazia continuar, me sentir ali, ainda viva, com os meus projetos, os meus sonhos. E isso não me deixou parar. Agora é engraçado que eu ia vomitando o caminho inteiro. Eu ia Você ia de ônibus, era? enjoada, muito, até os 9 meses eu enjoei. Não tem Eu tenho ideia. uma amiga que também enjoou muito, muito. E hoje ela é mãe do segundo filho. Na primeira filha dela, a gente trabalhava juntas. E ela enjoou a gravidez praticamente toda. Aí depois ela falou, eu vou ser mãe de novo. Claro que eu não vou falar nada, né? Mas graças a Deus ela enjoou menos. Ela enjoou menos do segundo. Então, se quiser ter o segundo um dia, se tiver dentro dos seus planos, e não como uma cobrança, né? Porque também tem isso que a sociedade cobra muito. É diferente, tá? Todo mundo diz que é diferente a gestação, que não é necessariamente igual. Agora você é mãe de um pré-adolescente. E eu, outra vez falando de uma das minhas comadres, tem isso, ela sempre falava, quando a Catarina falar, quando a Catarina andar, quando a Catarina não sei o que, vai ser mais fácil. Tem uma fase que vira mais fácil, porque você tá agora na pré-adolescência do seu filho, né? Eu sempre digo assim, só muda os problemas. São desafios diferentes, né? E nada de fácil. Eu já Agora, fui. óbvio que muda algumas prioridades, né? Porque, por exemplo, antes o Ant tinha que estar no meu braço o tempo todo, como eu mostrei lá na foto no Story, né? Ele estava em Depois sente tudo falta, né? quanto é lugar. E hoje não, hoje ele fica em casa sozinho, hoje ele fica com o meu pai, hoje ele fica com o pai dele. Com ele é muito distribuído, eu digo ele é de todo mundo. Então, um final de semana ele tá com o pai dele, outro final de semana ele tá com o meu pai, o outro ele tá enfim, é com a minha mãe, é todo mundo misturado, todo mundo quer ele. Então, é ótimo. E aí, Nai, qual é a dica prática? Como você fez? Como outras mulheres também podem fazer para voltar à vida de solteira? Sendo Ai, mãe. primeiro, eu diria que não tem isso de voltar. A gente precisa continuar. Muito bem. Continuar, sabe? Não parou nada, não morreu nada. Eu fiz isso de uma forma muito sem estudo nenhum, né? Sem estudar a minha situação. Eu fiz isso porque eu queria sair de uma dor. Mas hoje, 12 anos depois, eu percebo que eu fiz a melhor escolha. Eu não parei. Não teve pausa. Eu parei para cuidar de Juan 2 meses, porque Juan nasceu no dia 30 de novembro. Então, já foi no finalzinho do ano, eu fui fazendo as provas antecipadas, né, da faculdade. E aí, eu fui ter ele, já era dezembro, né? E eu voltei depois das férias. Terminou as férias, eu já voltei. Então, assim, eu não senti aquela parada, sabe? Aquela parada de parei tudo. A única coisa que eu me sentia paralisada era em questões de relacionamento. Porque não tinha como. Agora, é engraçado que eu fui paquerada grávida. Eu fui pedida em casamento grávida por um amigo meu. Por alguém que não era o pai do seu filho, né? Não, um amigo meu. Então, eu dizia para as pessoas, né? Quando tinha homem que se aproximava de mim, porque eu continuei saindo. Eu grávida, eu continuei saindo até os meus 9 meses. Então, eu não queria saber. Eu ia com meus amigos, minhas amigas, eu Você ia. continuou andando, continuou comendo, se exercitando, estudando. Sair também pode, né? Quem disse? Não Quem é diz qual é doença. o manual aí que está escrito que não pode sair se você estiver grávida, né? E esse é um tabu muito grande, porque eu li lá nos seus histories que quando o pai do Juan te encontrava depois do Juan nascer, ele falava, cadê o menino? Como se só você tivesse a obrigação e como se só você tivesse filho, né? Era bem assim. Até hoje é assim. Até hoje, assim. Agora mudou, né? Agora não é mais o pai dele. Agora são as pessoas. Inclusive, eu saí sexta-feira agora. Aliás, final de semana agora, né? Acho que foi no domingo. Né? Tô esquecido. Fui pra praia, na casa do meu pai. E quando eu chego lá, o pessoal, cadê Juan? Você está na casa do pai. Ah, mas por que você não trouxe ele? Porque é o meu final de semana.
posso. Então, assim, as pessoas não me veem. Depois que eu fui mãe, é como se as pessoas não me vissem mais como uma mulher que pode sair sozinha. É sempre assim. Eu luto pela minha Isso é liberdade. sobre a invisibilidade da mulher que decide ser mãe, né? Porque eu ouvi os seus relatos, é muito o que a Ju fala, é sobre o que várias outras pessoas que também são mães falam, né? E você precisou organizar. Quanto tempo depois do Juan nascer você começou a sair? Como que isso aconteceu? Quem que te deu esse suporte? Quem não deu? Como foi? Como não foi? 2 meses depois eu já estava saindo. Na verdade, antes de 2 meses, eu já fazia algumas coisas, né? Ia de carro, ia assim para perto com ele no carrinho, no bebê conforto. Então, não parei. Aham. E aí, ele foi crescendo e eu fui carregando ele para todo lugar. Aliás, assim, primeiro, minha mãe ficava, né? Minha mãe, ela meio que pegou uma revolta com o pai de Juan. Porque como ele perguntava e achava ruim que eu estava saindo, ela pegou as minhas dores e falou assim, ó, se você tá pensando que a minha filha vai ficar presa, não vai. E aí ela me soltou, sabe? Eu tirava, para ter ideia, para vocês terem ideia, eu tirava leite ali do peito e ia pra balada. Eu ia Isso te pro fazia menos mãe, Nayara? nunca. Eu acho Mas, importante a gente perguntar isso e você me responder, porque tem gente que acha que ser a olha, melhor mãe. Cadê? Fala oi foi, pra gente, Juan. Eita, que lindo! Tá grande, hein, garoto? Tem gente que acha, Nai, que ser mãe é estar em volta do filho o tempo inteiro. Não só quando é grande, mas para a constelação, por exemplo, a melhor mãe é a mãe que cria o filho para viver a própria vida. Então a gente precisa pensar nisso. E muitas vezes a mãe sente esse peso. É claro que a gente vê tragédias absurdas de coisas que não deveriam acontecer com as crianças. A gente precisa defender as crianças. A gente precisa observar como a criança vai voltar da casa do pai. Mas eu acredito que é positivo, né, Nai? Foi muito dolorido as primeiras vezes que você deixou o Juan ir para casa do pai? ai, eu chorava. Eu chorava muito. Eu deixava Juan na casa do pai e voltava no caminho chorando. Eu ia pra balada chorando, né? E no outro dia, como eu chegava de manhã, né? Ia aproveitar, né? Como eu chegava de manhã cedinho, eu queria ir pegar ele, eu nem dormia. Dizer, eu vou pegar meu filho, vou pegar meu filho. E eu comecei a perceber que era, tipo assim, uma mistura de culpa, sabe? Era uma culpa que eu Uhum. sentia porque eu deixei. Porque o olhar das pessoas é de julgamento. Porque eu fui várias vezes taxada como uma mãe ruim, você não tem pena de Juan, você só pensa em você. A vida inteira ouvindo isso. Eu E acho que aí, a mãe já sente tanta culpa e julgamento que ela mesma põe, que o mínimo que a gente deveria fazer era respeitar uma maternada da outra sem ficar dando pitaco o tempo inteiro. E isso eu aprendi com uma amiga maravilhosa, Maitê, né? Que ela também é mãe, também foi solteira por um tempo, agora tá maravilhosa com o Lucas, um casal lindo. Eu também aprendi com a minha tia, que tá entrando por aqui agora, que é mãe, que é uma excelente mãe, que é maravilhosa, que criou 3 filhos lindos em idades diferentes, mas que não precisou se anular para isso. Mas a sociedade julga muito. E eu queria que você que está aqui assistindo não fosse mais essa pessoa que julga, sabe? É uma coisa que a gente aprendeu que está arraigada, mas que a gente pode fazer diferente. E às vezes é ter uma consciência de dizer: ei, me desculpa pelo que eu falei isso, mas eu tô errada. Ou às vezes é saber dizer: não tenho opinião suficiente para falar sobre isso. Eu acho que é, isso é muito importante, é uma desconstrução. E a gente precisa ir se reeducando para isso. Você que está assistindo a live, concorda comigo? Se você concorda, manda um coraçãozinho para a gente saber. Nai, a mãe sofre muito julgamento, né? Como que você acha que seria uma forma mais leve das pessoas tratarem essas mães com mais amor? eu acho que, primeira coisa, eu acho que quem não é mãe não deve julgar.
porque você nunca passou. Até hoje eu falo isso, ó. Você não passou, então você não fala. Porque quando você passar, você vai sentir as suas dores e as suas alegrias, você vai ter os seus momentos, E sabe? são situações diferentes, né? Então, assim, é muito disso. Eu tinha amigas tive amigas que não estavam passando pela mesma situação que eu, né? Minhas amigas, elas engravidaram depois, casadas. Inclusive, hoje elas têm filho pequeno e eu já tenho um rapaz e eu posso fazer tudo. Mas tinha muito desse julgamento, né? Num olhar, muitas vezes não era na fala, mas era num olhar, sabe? E pelas próprias, as minhas ex-cunhadas, sabe? Vinham falar, vinham comentar, e não eram nem mães ainda, e falavam, sabe? Sem saber. Então, acho que a primeira coisa é isso, sabe? Depois, eu tiro por mim, porque depois que eu fui mãe, tinha tanta coisa que eu falava, que, por exemplo, eu falava assim, antes de ser mãe, né? Nunca que eu vou levar o meu filho para um show. Eu posso estar com a maior vontade do mundo de sair. Eu nunca vou fazer isso. Eu fiz. Eu nunca sairia grávida com essa barriga toda para os lugares, para botando meu filho em risco. Eu saí. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque eu acredito que uma mãe feliz cria um filho feliz. Agora, se ela fica guardando um monte de coisa dentro dela, se ela fica assim, ai, sofrida, dolorida, a vida não é boa. Aí, o que que essa criança tá recebendo também, né, minha gente? Acorda. Juan recebeu muita dor na minha gestação, né? Como a gente fala de traços de personalidade, Juan tem a personalidade dele de esquizoide por conta dessa minha rejeição. Foi uma rejeição, sim, né? Porque foi um susto, eu quis tirar logo, de imediato, e isso ele sentiu. E as minhas noites em que eu chorava, que eu chorei muito. Eu até tenho cartas até hoje que eu escrevi para ele enquanto eu estava grávida. Até hoje eu tenho. Carta aberta ao Juan, virou moda, pode colocar no Instagram. Eu ainda vou colocar. Mas ele tem, eu fiz duas, eu fiz várias, mas eu guardei só duas. Uma quando eu descobri, quando eu estava com 4 meses, e a outra já no final da gestação. E aí meu sonho era que ele lesse um dia, né? E aí ele leu, já realizei. Mas depois você precisa contar como foi a reação dele. Boa noite, Cadinho. Tava com saudade de você aqui nas lives. Hoje nós estamos falando sobre a mãe que também é solteira. Como que essa mulher faz, o que que ela sai, se ela não sai, quais são os julgamentos da sociedade, como que a gente pode tratar essa mulher de uma forma diferente para ser mais leve. Então fica, porque tem muita coisa importante. Nayara maravilhosa está compartilhando essa experiência dela e eu tô amando. Você que tá aí assistindo, tá gostando também? Deixa a gente saber, vai. Desculpa, Nay, mas o Cardinho é um fofo maravilhoso. Sempre tá aqui pelas lives. A Tati é madrinha de Juan. Olha, madrinha. Ela foi pro meu parto, foi ela que entrou comigo na sala, tirou foto, ficou lá. Foi ela que... Madrinha tem um papel muito, muito importante, muito especial, né, Nay? É verdade. Sim, Juan leu a carta, como é que foi a reação? Pode contar? Poxa, ele leu, assim, Juan ele é de poucas, como é que eu posso dizer? Expressões, né? Esquizoide que ele é. Ele guarda dentro do coração, né? Guarda. Mas ele já leu algumas vezes. Eu sempre mostro, né? Eu sempre mostro vídeos, sempre tô chamando ele para perto para ele ver. Já contei a minha história para ele com o pai dele, porque ele menorzinho, né? Porque ele já veio me perguntar por que que eu não ficava com o pai dele, né? Uma hora vai surgir essa pergunta. Uma hora vai surgir. Não, e é incrível. Eu tenho um amigo que ele tem um filhinho, acho que deve estar com 5 anos, e aí um dia ele falou, pai, por que que todo mundo na minha escola, o pai e a mãe estão juntos, e você e minha mãe ficam inventando essa moda de ser separados? Imagina o que uma criança de 5 anos não conta de diferente. Cadinho, conta pra gente, sua esposa já é mãe? Coloca aqui. Ei, você que tá aqui nessa live, você é mãe? Conta pra gente também.
Imagina uma criança de 5 anos que faz isso. Eu já fui coordenadora de escola, de berçário, educação infantil, ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, eu já vi crianças de diversas fases. Ah, ensino fundamental 1 também, tinha esquecido. E aí, eu fico observando o quanto, ó, Mariana acabou de entrar, ela é uma maravilhosa também, minha prima, também é mãe, também é solteira. Fica, Mari, que o tema é Fica. importantíssimo. Cadinho, vocês não têm filho ainda, né? Mas fica para apoiar outras mulheres e para quando sua esposa olha que lindo, eles estão na fila de adoção. Ai, que coisa linda. Quero falar sobre esse tema também. Já quero uma live com você. Grávidos há 3 anos e nós vamos enviar muito amor incondicional para que essa criança chegue para receber o amor de vocês. Ai, que fofura! Nai, tá vendo? Hoje eu tô muito percorrendo os caminhos aí, nem tô deixando você falar. Fala o que você tava falando, que eu me empolguei. Já esqueci, pessoa oral. Então, o Juan traz as coisas para dentro de si, ele tem esse contato com essas cartas que você escreveu para você mesma. E deixa eu te perguntar uma coisa: quando a mulher vira mãe, ela deixa de ser mulher? Existe isso? Olha, tem mulheres que sim, né? Mas, infelizmente, a gente. É porque o corpo da mulher, ele já vai dando essa. Já vai fazendo essa confusão, né? Eu diria. Porque uma coisa que eu tirei como exemplo para mim, né? Nasceu de mim, né? Olha que. Quando eu passei por todas as experiências do For Pra Casa, né? E assim, quando eu voltei para minha vida de solteira, agora com uma criança no meio da situação, com um ex, né? Que agora vai passar a vida inteira na minha vida. É, porque é o pai do seu filho. Não vai embora. E aí, tanta coisa para lidar, né? Que o meu corpo, ele reagiu da seguinte maneira. Eu parei de sentir prazer sexual, né? Então, o meu seio, eu sempre falo isso para as mulheres. Os seios, ele é uma zona erógena, né? No sexo. E aí é uma confusão, porque depois que você tem o seu filho, agora é uma fonte de alimento. Então, eu acho que já começa a bugar a mulher por aí, sabe? Eu buguei, vou usar essa palavra buguei, a palavra da moda. Mas eu buguei porque eu comecei a sentir uma agonia tão grande amamentando o Juan que eu tirei ele do peito. E eu comecei quando ele saiu do peito, eu comecei ainda a ficar, eu ainda continuei com as mesmas agonias de que alguém pegasse no meu seio. Então eu acho que já começa por aí. Já Nós vamos fazer um teta healing para tratar isso. Não, mas agora não mais. Então não tá. Mais. Mas eu passei um bom tempo, né? E aí por isso que eu fui fazer a terapia sexual. E aí eu comecei a me estudar. O meu trabalho de conclusão de curso foi em cima do que eu estava passando, né? A dificuldade da mulher em atingir o orgasmo. Então eu comecei a me estudar e fui me descobrindo e apresentei o meu trabalho de conclusão de curso em cima de mim, né? Do meu caso. Uau, o nosso corpo muda de diversas formas, né, Nayara? Eu tenho algumas clientes que elas já estão numa idade um pouco mais avançada, mas que ainda são extremamente jovens. Igual a gente, ou igual aquelas que já são mais novinhas que a gente, né? E aí elas reclamam muitas vezes de que elas não podem ser mais aquela mulher potente, maravilhosa por conta da sociedade. E não por ela. E eu acho que ser mulher deve ser uma coisa maravilhosa, graciosa, leve, que a gente precisa aproveitar isso. É por isso que toda quinta eu trago um tema aqui, ou que seja um tabu, ou que seja uma coisa, uma experiência para ajudar outras mulheres. E eu acho isso muito importante. Como é que a mulher faz para separar, né? Que ela é mãe, mas continua sendo mulher. Tem jeito? É um caminhar, né? E se você não tiver essa noção, primeiro que a mulher ela precisa ter essa noção de que ela tem papéis na sociedade. Então, ela ao longo da vida dela, ela vai tendo vários papéis. Papel de mãe, papel de filha,
né? O papel da objeto sexual, né? Que é um objeto, sim, de prazer. E então ela precisa perceber isso. E no meu caso, eu percebi isso porque eu já estava fazendo psicologia, né? Então ficou mais fácil para mim É me se reconhecer. reconhecer com essas múltiplas tarefas que a gente já tem no dia a dia, né? Porque eu sou a namorada, eu sou a filha, eu sou a madrinha, eu sou a profissional, eu sou a terapeuta, uma série de coisas. E isso não pode anular quem eu sou. Tanto que às vezes as minhas amigas se abrem, vêm fazer uma terapia comigo, aí elas ficam bem endurecidas. Ei, eu sou a mesma pessoa, a gente pode sorrir, a gente pode fazer tudo que a gente fazia. Só que aqui é um lugar de reflexão, mas eu não deixo de ser a Thaís. E eu, Thaís, sempre vou levar todas as minhas características, esse amor que eu recebi, as experiências que eu tive ao longo da minha vida, para tudo que eu for fazer a minha vida inteira. É mais ou menos isso, Nai? Isso, perfeito. Você descreveu. Eu comecei a fazer essa separação a partir do momento que eu comecei a brigar pela minha liberdade. Eu até brinco, né? E até hoje eu brinco, né? Quando alguém pergunta, cadê Juan? Falo, gente, eu tenho vida. Eu tenho final de semana só meu. Eu preciso, eu sou Nayara, sabe? Então até hoje eu brinco mais, porque antes eu era mais assim, sabe? Eu brigava Antes mais, doía mais, né? ia mais. Então era tipo assim, eu existo, tô aqui, né? Então, assim, engraçado que meu irmão, quando a gente foi na praia esse final de semana, ele falou assim: ah, ele não aceitou que eu deixei Juan. Aí ele falou: não, eu vou pegar Juan. Eu disse, não vai pegar Juan, não vai. Juan tem pai. Não deixo de amar meu filho, não deixo de ter momentos maravilhosos com ele, mas também tenho direito de ter os meus momentos para que eu possa me reabastecer. Essa é a tradução? Isso. É você começar a fazer essa separação sem culpa. Porque eu passei por uma fase onde eu fazia isso com culpa. Mas depois eu comecei a entender que não, tá tudo bem. Tá tudo bem, Juan tá com o pai, é a mesma coisa que eu. Tanto é, Thaís, que, pessoal, porque às vezes eu esqueço, às vezes parece que só tá eu e tu. Gente, o que que acontece? Eu comecei a brigar pela minha liberdade, né? Comecei a falar na lata mesmo para as pessoas que eu existia. Que eu comecei a me posicionar, né? E o pai de Juan, ele foi um homem, que antes ele era mais novo até, né? Que ele não enxergava esse papel, sabe? Ele não enxergava esse papel de pai, de que tinha que participar. E muitas vezes eu tive que fazer esse movimento de dizer, ó, vem cá, dar um banho em Juan, vem cá, participar. Porque eu queria que ele experimentasse disso para que pudesse haver essa separação. E tanto é que hoje em dia, sempre, na verdade sempre, porque assim, no começo, quando o Juan ia para casa do pai dele, eu era proibida de ligar para ele, para perguntar, para falar com meu filho. Por Quem quê? Porque proibiu? eu proibi, eu Ah, proibi. ah, tá, entendi. É porque assim, Juan ele chorava muito. Então ele não queria ir para a casa do pai. Como eu falei lá, eu deixava ele e saía chorando porque ele estava chorando. Então, assim, eu não ligava para que ele não sentisse a minha falta. E hoje em dia, a gente cresceu assim, Juan cresceu assim. Eu não ligo para ele nos finais de semana. Eu esqueço que eu tenho filho. Eu digo para todo mundo. Às vezes as pessoas brincam, né? Cadê Juan? Eu falo, que Juan? Não sei quem é Juan. Não Ai, lembro. demais. Filho, eu tenho filho? Eu não. Eu não. Ai, meu Eu Deus, que brinco até hoje incrível. assim, porque eu digo, ó, nem venha, não tenho filho. Eu proíbo o pai do meu filho às vezes eu digo pra ele, eu já cheguei a proibir, hoje ele já sabe que é assim, porque eu tive que educar ele assim. E aí o que é que acontece? Meu gato tá balançando aqui, porque meu gato tá subindo e descendo aqui da mesa. É aquele que é atenção também, que além de um filho tem um gato. Nossa. E então assim, sabe, pessoal, eu comecei a regra, mandar umas regras pra ele, né? Ó, acontecer qualquer coisa,
não ligue pra mim, resolva, sabe? A não ser que seja um caso de vida ou morte, aí você liga pra mim. Mas Juan chorou, Juan tá com febre, Juan tá doente, Juan... Resolva. Faça igual eu Ei, faria. ei, Nai, foi um passe assim de mágica. Juan nasceu e assim que o Juan estava preparado, o pai dele falou: Ah, eu quero começar a pegar o Juan aos finais de semana. Ou você teve que pedir para ele? Eu tive que pedir. Na Sério? verdade, Nossa, ele eu pensei que isso não passou. acontecesse no Brasil. Não, nunca acontece, né? Eu sou um caso raro, na verdade. Ah, deve ser. Deve ser isso mesmo. E era engraçado porque o pai de Juan morava na esquina da minha casa, na casa da minha mãe, e ele não via Juan. Ele não via. Então eu comecei a falar com a esposa dele, porque ela Ai, era que namorada, triste. né? Ele perdeu muito, né? Porque cada fase de uma criança é tão maravilhosa e, claro, a criança precisa da presença do pai. Vai ser diferente. Mas eu acho que o pai seria muito mais feliz se ele vivenciasse esses momentos Ah, também, né? com certeza. Só com certeza. Ele perdeu Juan chamando ele de pai, né, pela primeira vez, Juan andando. Mas eu digo assim, quem ganhou fui eu, né? Eu ri. E assim, eu comecei a impor essa presença, sabe? Eu acho que foi um dos melhores passos que eu dei, foi fazer isso. Porque no início, eu não queria que ele criasse meu filho. Não queria de jeito nenhum. E o meu pai falou assim, Nayara, você não sabe quem é Juan, você não sabe se ele vai querer conviver com esse pai, então eu acho que você deve sim deixar ele participar. E aí eu comecei. Ele foi ver Juan 3 dias depois de nascido. Depois que Juan nasceu, 3 dias depois ele foi olhar para o filho dele. E aí essa convivência eu comecei a forçar. Comecei a forçar. Eu levava, eu ligava, vai ver seu filho, sabe? Quando ele chegava lá na minha casa, na casa da minha mãe, né? Eu dizia assim, ó, vou pintar minhas unhas, vou lavar meu cabelo, fica aí. Todas as vezes eu fazia isso. Fica aí. Ou eu saía, eu fazia alguma coisa para ele ficar. Para ele ficar com o filho dele, né? Marília tá comentando aqui, e olha que incrível, gente, eu não sabia qual era a utilidade. Sabe aquele bolso pequenininho da calça jeans? Um que cabe só uma moeda? Ela Aham. disse que a utilidade dele é para guardar a pensão, para quem não sabe. Eu gosto assim. É outro assunto, né? É outro assunto super importante, que às vezes o cara paga R$ 150. É isso mesmo, Mariana. Precisamos de um momento só nosso e tá tudo bem. Tá tudo bem, não fica sendo menos mãe por isso. Às vezes o cara paga R$ 150, a mulher trabalha, cuida do filho, faz, acontece, para o cara dizer, ah, eu tô bancando ela. Nem minha unha, meu amigo, é R$ 150 por Posso mês. mandar. Ah, pelo amor de Deus, se toca. Ah, gente, que engraçado. Não, seria cômico se não fosse trágico, né? Porque o papel do pai é uma coisa que a gente também vai ter que discutir, que a gente também vai ter que debater. É claro que tem homens maravilhosos que são pais, que são Sim. presentes, mas geralmente a mulher fica bem sobrecarregada. Vocês acham isso ou estou inventando na minha cabeça? Foi só da série que eu assisti, né? Ai, gente, é isso mesmo, Marília. Antes de ser mãe, nós somos mulheres, e é por isso que eu trouxe a Nayara aqui, que tem essa super consciência, que a faculdade de psicologia ajudou demais ela nessa descoberta, nesse momento, né, Nay? Que E bom. que ela precisou se reconhecer e que ela precisou estabelecer alguns limites, porque às vezes a mãe fica só esperando pelo pai, e eu não julgo, gente, eu não sou mãe, não posso falar nada. Mas a Nay fez diferente. Ela foi lá e forçou o cara a ser pai. Em alguns momentos, né? E ela tá dizendo também que ela super aproveitou muita coisa e foi muita coisa maravilhosa. Nai, fala mais sobre a sua experiência. O que é que você quer que eu A fale? gente Vá, tá tão diga aí. engraçadinha, né? A gente já falou da pensão, Coisas a gente já animais. falou dos ônus. Ei, deixa eu contar uma coisa e depois você complementa. Vocês Tá. sabiam que por conta disso, nós mulheres estamos cada dia ficando mais fortes, trabalhando o nosso masculino e deixando de trabalhar o nosso feminino? É isso mesmo.
Esse é um dos principais motivos pelos quais a gente não encontra mais companheiros compatíveis, porque a gente está muito masculina, e é um dos motivos pelos quais a gente não aceita que ninguém resolva nada pra gente. Quando eu era pequena, eu dizia assim pra minha avó: eu vou trabalhar e ser bem-sucedida e nunca vou depender de homem nenhum. Beleza. Foi isso que eu levei pra minha vida. Mas tá tudo bem a gente ser suave, tá tudo bem a gente aceitar o homem. E eu hoje peço, leva minha sacola. Acho ruim se não abrir a porta pra mim, tá? Porque é sobre posicionamento. E a gente tem que olhar para esse equilíbrio do feminino e do masculino. A gente tem que trabalhar a nossa criança interior, a gente tem que trabalhar o nosso feminino e o nosso masculino. Para tudo isso, a gente precisa se reconhecer. Como é que a pessoa faz para se reconhecer depois que ela se torna mãe, Nayara? Tem fórmula? Bom, veio várias memórias aqui, tu falando isso. E eu também ouvi isso da minha mãe. E quando eu fui fazer a minha terapia, foi uma das questões que eu trabalhei, né? Eu precisei ser mãe de um cara totalmente omisso. De um cara que... Aquilo ali foi assim... O pai de Juan, ele foi casadinho pra minha realidade naquele momento. Sabe? Foi certo. Então eu não tenho raiva nenhuma dele, porque ele só foi aprendizado pra mim. E eu comecei a ser essa mulher masculina. E mãe solo, ela é masculina, sabe? Enquanto ela não conheceu o seu papel, ela é masculina. E isso causou vários problemas em mim, inclusive a questão do prazer. E eu falo sempre também que é a questão do não engravidar novamente. Porque eu nunca tomei anticoncepcional, eu nunca tomei nada, eu nunca me preveni de 12 anos pra cá, né? Há 12 anos. Então, assim, até nisso o masculino ele interfere. Quando você é uma mulher masculina, o teu corpo ele não dá espaço para você engravidar. Até por conta do nosso equilíbrio hormonal, né? Tem muitas histórias de mulheres que não podem ter filhos ou que não tiveram ainda essa chance e que adotam. E aí tem um bebezinho ali, o corpo começa a produzir o leite. E muitas vezes essa mulher que adota, depois de uns 70, engravida. Minha amiga. É incrível, né? É incrível. É isso. Então, é engraçado que, até já citei isso no meu Instagram, né? Que Juan, ele virou ele tem já toda a essência do masculino. E eu acho isso muito bonito, porque eu fico olhando encantada, assim, como o meu filho, ele é masculino. Como ele já é uma criança que ele já sabe, eu sempre falo, né, que o homem provedor não é aquele homem que te dá dinheiro para você fazer as coisas e que enche o teu armário de comidas na geladeira, não. O homem provedor é aquele que percebe. É aquele que percebe as suas necessidades. E Juan, ele é muito assim. Ele é um menino que ele chega, mãe, você tá chorando? Tô, meu filho, tô chorando. Então, eu nunca menti pra Juan, sabe? Tô chorando, não tô Até bem. porque a gente ensina que eles podem ter sentimentos, né? Isso, e que a gente não é uma super-heroína pra estar bem o tempo inteiro. Isso é muito importante, né, Nay? Boa noite, Paula. Seja muito bem-vinda. Minha história, ela é muito... Eu sempre conto pra Juan, eu abro tudo. Claro que do jeitinho que ele vai entender, né? Ele vai crescendo. De acordo com a idade, né? De acordo com a idade. Então, mas ele sabe de tudo. Eu não minto, sabe? Não minto. Eu acho que isso é muito necessário. Sobre menstruação. Mãe, o que é isso? Absorvente. Juan, vai comprar absorvente pra mim. Qual é? Me mande a foto lá que eu lhe falo. Às vezes eu mando a foto no celular e ele compra. Então, assim, por quê? Porque meu filho lá na frente, ele vai ter uma mulher. E ele precisa saber das necessidades dessa mulher. Sabe? Então, eu não quero que Juan seja... Eu acho que uma das coisas que a mãe solo faz é também pegar esse menino ou essa criança e fazer de companheiro dela. Inclusive, tem muitas mulheres que... eu não caso por conta do meu filho. Eu não quero relacionamento mais porque meu filho não gosta. É sempre e tem muitas que são de forma inconsciente, sabe, né? Tem muita mulher que é mãe do marido. Isso acontece demais, tá? E é uma coisa que traz a vida para um desequilíbrio.
porque o seu papel de esposa não é o seu papel de mãe. São coisas completamente diferentes. E tem muita mulher que está casada com filho. Tem aquela série agora de constelação da mulher. Esqueci o nome, gente, mas é a que tá super falada da Netflix. E aí, na constelação, diz que ela já tá casada com alguém e ela não entende quem é. Fala, quando aquele homem sair da sua cama, você pode encontrar alguém. E aí, quem é o homem? O filho que já cresceu, que tá lá na cama dela sempre, que toma sorvete com ela. E que muda, né? O posicionamento não abre espaço. Tem gente que é casada com o melhor amigo, e a gente fala esse casado de energeticamente. São coisas que você pode ver na sua constelação e que se você tem curiosidade, já me manda uma mensagem que eu tô aqui para isso. Nai viveu essa experiência, né, Nayara, da constelação. E foi maravilhoso. E ela foi uma maravilhosa que foi lá que contou para as pessoas, que trouxe mais pessoas para constelarem. É uma experiência como é, Nai? Perfeita, perfeita. E é sobre isso, né? É, é engraçado que às vezes a gente coloca a culpa no filho e o filho ele fica impedido de sair de dentro de casa quando cresce, porque a mãe fez dele um mundo, né? Você é o meu mundo, sem você eu não vivo, né? E se você não quero que você cresça, para você não ir embora. E aí o Graças a filho não Deus, tá pronto para seguir em frente, né? graças a Deus eu tenho outra mentalidade. Se Juan quiser morar com o pai mais tarde, vá, meu filho, sabe? Vai, E eu vou por conta sofrer, eu vou chorar, não vou negar. Mas mas assim, por conta desse comportamento, eu sou também muito julgada. Como assim? É porque na minha família e no meio dos meus amigos, eu sou tida como uma pessoa muito fria. Ah, tu não liga pra ninguém, não. Tu não tá nem aí pra Juan, sabe? É sempre assim. Porque eu sempre eduquei o meu filho a ser independente. Juan, não quer, não quer, não vou forçar, sabe? Não quer ir pra e casa do na pai, não vai. pedagogia, a gente aprende muito que quando a gente faz tudo pela criança, a gente está tolhindo ela. A criança não fica pronta. E Uhum. isso é uma agressão, né? É uma coisa que as pessoas deveriam olhar por outros olhos. Nai, tem muito julgamento nesse mundo aí? Demais, muito. É Gente, engraçado porque. Pode pode falar. falar. Não, pode falar, por favor. Minha mãe, ela falava assim. Ela não deixava a Juan crescer, né? E aí, um dos motivos para eu ter saído de casa foi esse. Porque eu comecei a educar Juan para ele ir para o mundo mesmo, né? E eu dizia, ó, vai escovar os dentes. Por mais que ele escovasse os dentes errado, depois eu ia olhar. Mas eu ia encaminhando ele para fazer as coisas sozinho, deixava as coisas ao alcance dele para ele poder ir lá. E minha mãe foi tirando, ela via que eu fazia isso, ela dizia, mas ele é só uma criança. Então, Juan, ele começou, teve uma época em que ele começou a me culpar. Eu sou criança, viu, mãe? Você não pode fazer isso, não. Você não pode deixar eu fazer. Você não pode deixar eu fazer isso aqui sozinho, não. Sempre ele vinha com esse discurso, porque minha mãe já falava isso para ele, né? Então, ela começou a pintar para Juan a mãe ruim, a mãe que não tá nem aí, a mãe que sabe que não tá nem aí. Então, eu sou tida como, muitas vezes como a desapegada, a ruim, a que não liga pro filho, porque eu deixo meu filho voar. Porque eu sei que uma prisão é a pior coisa do mundo para uma criança e mais tarde para esse adulto. Eu trabalho com pessoas que, quando eu olho para a infância da pessoa, foi um lixo. Tem muita dependência emocional, os pais que não deixaram esses filhos crescerem. Tanto é que eles agora reproduzem isso no relacionamento. E aí vai buscar o pai, vai buscar a mãe no relacionamento. Por quê? Porque lá na infância ficou alguma coisa faltando. Teve uma dependência emocional. Então, eu não me vejo fazendo a mesma coisa com o meu filho, sabe? Então, eu não quero jamais. Eu acho que uma das grandes coisas que a mãe solteira passa é querer fazer do filho dela o marido, aquilo ali que tá faltando, sabe?
E nisso eu tenho muito cuidado, para não transformar Juan no meu marido, Vou até né? beber aqui depois dessa. Ei, gente, eu tô Eu amando quero. esses papos sobre maternar. Eu tô aprendendo demais. Sabe por quê? Porque as pessoas se identificam com essas experiências. Da última vez que eu conversei com a Juliana e ela disse da invisibilidade das mulheres, vocês não têm noção do tanto de depoimentos que a gente recebeu das pessoas falando sobre a importância de falar disso. Porque as pessoas se acham sozinhas. E aí, quando uma mulher se identifica com uma história como essa, sabe o que acontece? Ela se fortalece. Ela fala, eu não tô doida, eu não tô sozinha. Eu posso fazer assim. Nossa, que interessante, eu vou ligar pro pai e vou dizer, ei, vamos, esse final de semana, você vai, eu vou estar junto pro seu filho se acostumar e depois a gente vai começar a revezar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então eu acho esses papos super enriquecedores. E é por isso que eu digo que a gente precisa falar dos tabus, a gente precisa falar desses assuntos, a gente precisa falar de muito mais coisa para trazer essa consciência. São mulheres que se ajudam, sabe? Não é só uma puxando a outra. É uma puxa a outra para cima, depois vai. E é um ciclo, uma figurinha que eu tenho lá no meu WhatsApp, que eu sempre mando, porque eu acho que tá na época da gente falar, ei, vamos nos ajudar, e não da gente ficar competindo, sabe? E eu acho muito incrível essa experiência, essas vivências. Nayara fez uma sequência de stories falando sobre algumas coisas das experiências dela como mãe. Então, salvos, Nay. Tá tudo salvo lá dos meus destaques. Ainda vou terminar, né? Ainda vou fazer mais, vou falar da liberdade, desse lance da liberdade, porque por enquanto só tô falando do sexo, né? Da parte do sexo, mas ainda vou trazer a questão da liberdade, que é justamente isso que a gente tá falando hoje aqui, né? Que eu ainda não tinha falado. E é essa estranheza que as pessoas têm quando a mãe, ela é mulher, quando ela começa a ser mulher. As pessoas Quando ela estranham. consegue se reconhecer como mulher novamente, né? E eu acho que deveria É. ser uma coisa que a gente podia fortalecer. Gente, a Nayara é psicóloga, ela é especialista em análise corporal Terapia sexual, análise corporal. e ela tem um trabalho super bonito, além de ser super divertida, de sorrir o tempo inteiro, né? Você pode encontrar ela lá no Instagram, @nai, com y, ponto solteira consciente. Eu sou terapeuta integrativa, trabalho com constelação familiar e com Teta Healing. Se você tem uma dúvida sobre isso, se você quer viver essa experiência, vem, tô aqui para isso. Para mim é uma honra esse bate-papo, Nai. Obrigada demais por compartilhar a sua história, a sua experiência. Eu desejo tudo de mais maravilhoso para essa sua experiência com o Juan e para as próximas que virão. Agradeço muito por você ser essa mulher forte, que tem direito a ter fragilidades. Essa mulher que teve tanto no campo masculino e que hoje busca esse equilíbrio e que busca sempre mais. Eu acho isso muito lindo. Eu queria te agradecer muito por estar aqui, por fazer esse bate-papo, por fazer esse trabalho que você está fazendo lá no seu Instagram e que a gente possa, de fato, ajudar mais mulheres, que a gente possa falar sobre os assuntos que são tabus, que a gente possa falar de muita coisa que vem por aí. Semana que vem eu tenho um encontro aqui, às 19h30, com a Carol Barroca. A Carol, ela é também especialista em... Ai, meu Deus, esqueci. Ela é especialista... Aquelas pessoas que ajudam a melhorar a nossa autoestima. Sabe aquelas pessoas que veem a nossa tonalidade, que combinam mais com a gente? Pois é, e a gente vai fazer um bate-papo sobre aquela série Inventando Ana. Quem tá aqui já assistiu essa série? Você já assistiu, Nai? Nunca assisti. Gente, Inventando assiste Ana. Inventando Ana. Assiste, porque é babado, maravilhosa. Dá pra tirar muitas lições, muitos aprendizados. Você que ainda tá aqui online, obrigada por ter gostado, viu, Mariana, Marília? É isso, consultora de imagem. Obrigada, Luana. Você que tá aqui e não assistiu ainda, assiste. Na próxima quinta-feira, 7h30 da noite, a gente vai falar um pouco sobre esse Inventando Ana e sobre algumas posturas que a gente pode ter com a nossa imagem, com a nossa personalidade, com as nossas Ai, roupas. já estarei aqui, viu? Vai ser uma honra para mim. E eu espero todos vocês por aqui. Você que quer saber mais do meu trabalho e é do Instagram da Nai, vem. E você que é meu seguidor, que tá aqui, obrigada demais. E também pode seguir a Nai. Estou trazendo mulheres incríveis e eu quero que a gente se fortaleça mais e mais.
Obrigada, Nayara. Beijo Obrigada a todo mundo. maravilhosa. Não assistiu ainda, Marília? Gente, vou colocar lá nos meus histories o linkzinho da Netflix, né? A foto para vocês verem. Obrigada, um beijo. Foi maravilhoso estar com Beijo pra todos vocês aqui essa noite. Obrigada, Thaís. Obrigada, Obrigada. gente. Tchau. Tchau.